Olha, o que eu sei, Antônio, é que durante esse período aí da Guerra Fria, foi muita guerra de verdade, viu? Quem é que nunca ouviu falar ou viu um filme sobre a guerra do Vietnã ou da Coreia, né? Tinha até aquela coisa de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que um era ajudado pelos russos e o outro era ajudado pelos americanos. Mas as duas potências nunca se enfrentaram diretamente, hein, Pedrão? Ainda bem, né? Porque a quantidade de armas nucleares que eles possuíam, se uma atacasse a outra, não ia sobrar ninguém pra contar a história. Eu li que eles tinham um arsenal capaz de destruir várias vezes o planeta Terra, Pedrão. Olha isso. É, né? Agora, sabe o que eu gostaria de saber? O porquê e o que, de fato, que ocasionou o fim da União Soviética? Tá aí uma boa pergunta, hein? Não é? O que tem que ficar bem claro na matéria é que estavam em jogo dois tipos de economia. A soviética, com seu planejamento estatal centralizado, e a capitalista, representada pela concorrência de grandes empresas no mercado. Justamente. E eu tenho aqui uma pesquisa que explica bem isso, quer ver? Olha, nas últimas décadas aconteceu uma incrível expansão desse mercado mundial. Em toda a história da humanidade, nunca tinha se visto tamanho crescimento das trocas internacionais. E essa expansão do comércio se deve ao crescimento do papel desempenhado pelas empresas multinacionais. Empresas como essas que operam aqui no Brasil, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Fiat e tantas outras. E o que essas empresas fizeram? Elas separaram as diversas fases da produção entre diferentes países, transportando as peças e componentes entre eles. Assim, aumentaram a circulação internacional de mercadorias e ampliaram as dimensões do mercado mundial. Exatamente. E é bom lembrar também que nos anos 70, esse mercado mundial foi abalado pela crise do petróleo. Esses conflitos com os países que controlavam a produção de petróleo acelerou a mudança no tipo de mercadoria que circulava no mercado mundial. Quer dizer, reduziu-se a importância das matérias-primas e energias e passaram a predominar as mercadorias e tecnologias avançadas. E foi aí que começou a grande corrida entre as empresas multinacionais dos Estados Unidos, Japão e Alemanha Ocidental para ampliar suas posições no mercado mundial. E isso fez com que a Guerra Fria passasse do campo militar para o campo tecnológico. Essa é uma ideia bacana para a gente colocar no artigo, Ana. Os exércitos não eram mais formados por soldados, mas sim pelos milhares de funcionários das grandes corporações espalhadas pelo mundo. Aliás, o avanço tecnológico, os progressos na telecomunicação são dados importantes também. Sem esquecer da computação, a computação aplicada às diversas fases de produção revolucionou como nunca as possibilidades do mercado mundial. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer, então, que o fim da União Soviética e da Guerra Fria aconteceu porque o planejamento estatal centralizado tornou-se obsoleto e não foi capaz de acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, principalmente das telecomunicações. É uma das principais razões. Mas essa questão é complicada. Várias outras causas podem ser apontadas. Um outro fator que pode ajudar a compreender essas mudanças é o fato de que a União Soviética e os países do leste europeu não conseguiram solucionar os seus conflitos internos. Isto é, disputas de nacionalidades entre os diferentes povos que integravam esses países. Um exemplo disso é a dissolução da Iugoslávia e a terrível guerra de extermínio entre sérvios, croatas e bósnios, que são os povos que formavam esse país, juntamente com os macedônios e os eslovênios. Além disso, havia muita insatisfação interna também. Pedrão, eu li um artigo no jornal que dizia que algumas pessoas eram privilegiadas pelo governo, ou seja, haviam certas mordomias para altos funcionários. Enquanto isso, algumas pessoas ficavam horas na fila esperando produtos básicos. E sempre a velha história, hein? Que coisa, né, Maurício? Eu estava pensando aqui. Será que essas coisas afetam todo mundo? Quer dizer, como é que a nossa cidade foi afetada pela queda do Muro de Berlim? Nós não recebemos nenhum refugiado do leste europeu. Mas pensa bem, nós vimos como foi grande o desenvolvimento de novas tecnologias nos últimos anos, né? Com novos produtos, novas maneiras de produzir esses produtos, computadores, coisas que dependem cada vez mais de um conhecimento técnico. E o que é que isso acarretou? Esse avanço tecnológico ampliou ainda mais o fosso que separa as nações industrializadas do hemisfério norte dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do hemisfério sul, ou seja, nós. Meu velho, o fim da Guerra Fria não acabou com as tensões internacionais, não. E uma delas é esse conflito norte-sul. O grande problema aqui é que
A distância que separa o norte do sul está aumentando rapidamente. É cada vez mais brutal a desigualdade entre os níveis de desenvolvimento humano dos países industrializados e o restante do planeta. Olha só, os países industrializados já detêm cerca de 2/3 do comércio internacional de produtos de alta tecnologia, que representa a parcela que mais cresce no mercado mundial. Enquanto os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento fornecem matéria-prima e energia com preços declinantes nesse mercado. Essa diferença aparece na expectativa média de vida, que nas economias avançadas gira em torno dos 76 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos não atinge os 60 anos. Também a alfabetização dos países ricos é quase 100%, enquanto nos países do sul sequer atinge 75% dos habitantes. Isso explica, em parte, as grandes migrações internacionais, onde os pobres do sul tentam encontrar o caminho da sobrevivência nos países do norte. Está bom, Ana. Mas acho que nós poderíamos acentuar um pouco mais que, apesar dos conflitos entre os blocos econômicos dos países ricos do norte, eles se unem contra o que poderia ser a invasão da miséria do sul. E então aqui caberia acentuar um pouquinho a saída dos brasileiros para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Tem razão. Isso acontece também com africanos, asiáticos, outros latino-americanos. Tudo bem, eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Vai ser uma ótima matéria inicial sobre a nova ordem mundial. A cada dia nós vamos pegar um novo bloco que está disputando a hegemonia do mercado mundial. E como essa globalização nos afeta. Esse é um tema fascinante. Mas agora chega de informação. Vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou como a Guerra Fria marcou a geografia do mundo contemporâneo, podendo a queda do Muro de Berlim ser considerado um marco simbólico do fim desta era. Viu também que, nessa mesma época, o mundo conheceu uma expansão das trocas internacionais numa escala nunca vista na história da humanidade, graças ao crescimento das empresas multinacionais. Aprendeu também que a incapacidade de acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, como as telecomunicações e os computadores, acelerou o fim da União Soviética. E viu também que o fim da Guerra Fria não acabou com as tensões internacionais no final do século XX. Além dos conflitos de interesse entre os países ricos, existe o dramático conflito Norte e Sul, fruto da brutal desigualdade que existe entre os países industrializados e o restante das nações do planeta. Eu não disse que era importante você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo? Pois é, agora é com você. Procure manter-se bem informado, ler jornais, revistas, assistir aos noticiários e, principalmente, rachar de estudar no seu livro de estudos para se aprofundar mais em tudo que nós estudamos até aqui.